Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e versículo 11. Amém? Profeta Isaías, o profeta messiânico, primo do rei Uzias, viveu numa época onde ele profetizou, e profetizou muito. Escreveu só o livro de Isaías, mas escreveu sobre Jesus. E quando nós lemos o profeta Isaías, nós encontramos juízo de Deus, mas encontramos também redenção. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Pai, perdoa os nossos pecados, fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra, ela cumpra, Senhor amado, o propósito de edificar o nosso espírito e sarar a nossa alma, porque hoje é cedo, fortalecimento em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Irmãos, uma das grandes coisas terríveis que acontece com a gente hoje é a tal da depressão. A depressão ela só vem depois do estresse. E o que é o estresse? O estresse é o desgaste que nós temos para tentar alcançar um objetivo, e muitas vezes por não alcançar, o resultado às vezes parece negativo, às vezes a gente luta e não consegue, aí começa a haver o estresse. Como é que eu posso explicar isso de uma forma para você entender? Você sai da sua casa com um carro 0 quilômetro e você passa todo dia num buraco. Você bate hoje, bate amanhã, bate depois, o carro não quebra, não acontece nada. Só que desde a primeira vez que você bateu, as moléculas das peças do carro, principalmente a suspensão, ela sofre um dano aparentemente invisível, mas fica registrado desde a primeira batida. E às vezes você vai andando, e você acaba batendo com a roda do carro seu num buraco até menor, e quando você bate, quebra tudo. Aí você fala, puxa vida, mas eu caí nos buracos que era maior, agora esse pequenininho aqui, quebrou tudo. Mas não é, porque havia um estresse. Ela sofreu um desgaste até o ponto que ela se estragou. E agora precisa trocar, precisa fazer tudo novo. E pior, precisa alinhar e precisa balancear. A depressão é assim, depois da gente sofrer muito estresse, tentando alcançar uma bênção, tentando buscar uma coisa, tentando vencer as dívidas, tentando converter nossa família, tentando mudar as coisas, a gente vai, e de repente a gente não suporta mais, a gente se arrebenta todo por dentro e a gente entra na tal da depressão. É aí que o inimigo entra, é aí que ele vai entrar. Porque o inimigo ele sempre procura os momentos da gente de fraqueza. Ele procura aquele momento que a gente está vulnerável. E fica muito mais fácil para ele acabar nos derrotando. Você veja que você tem que entender, irmãos, nessa mensagem, que tudo que você está fazendo para Deus e todo o esforço que você está fazendo para a sua família, e todas as orações e lágrimas que você derramou, todas as ofertas e dízimo que você deu, e toda a honra e toda a glória e todo louvor que você ofereceu a Deus, nenhum milímetro daquilo que você fez para o Criador foi esquecido. A única coisa, irmãos, é que nós queremos coisas instantâneas que não são instantâneas. Há bênçãos que nós precisamos dela hoje, então Deus nos abençoa hoje, mas tem bênção que necessita de tempo. E eu digo para você, quando Deus parece que está calado, Ele não está calado, Ele está trabalhando para abençoar a tua vida. Você pode fazer uma análise, por exemplo, na madeira. Quando você quer uma madeira que ela instantâneo, você planta ela e rapidamente você vê a árvore crescer e você colhe aquela madeira, você planta
eucalipto, você planta pinos, e depois você tira aquela madeira e você vai ter que fazer um tratamento doido nela, e mesmo assim ela vai ficar volúvel a cupim, entendeu? O parafuso que é colocado estressa, os encaixes colados mesmo, dali a pouco eles se soltam. E quando você pega uma mesa, alguma coisa feita de pinos, parece que está pegando isopor. Mas quando você compra uma madeira de mogno, de carvalho, né? ou então, por exemplo, né, de araucária, que é esse pinheiro que é natural da cidade de São Carlos do Pinhal, lembra desse nome? Né, você tem que pensar em 20 a 40 anos para você poder colher aquela madeira e serrar aquela madeira, fazer dela então o uso dessa madeira na construção de casa ou na construção de imóveis. Tem coisa, irmãos, que Deus, não é que Deus demora, tem coisa que Deus depende do processo da pessoa. Então eu digo para você, nada que você fez para Deus foi esquecido. Você pode ter certeza que no tempo certo Ele vai responder às suas orações. Eu quero falar para você de um homem que profetizou. Ele profetizou num tempo difícil, em que Israel e Judá estavam prosperando. Eles prosperaram porque buscaram a Deus, e depois que eles prosperaram, eles se desviaram do caminho do Senhor. Tem muito crente assim, vem para a igreja sem um tostão no bolso, doente, né? Doente mesmo, muito doente, e é curado. Mas depois que ele é curado, ele fica vaidoso, fica orgulhoso, e muitas vezes ele sai da igreja, fica escolhendo igreja, e às vezes vai até em outra igreja, e de lá quer tirar a gente daqui. E tem aqueles que desviam, porque agora ele está com o bolso cheio de dinheiro. E tem aquele até que fala assim, bom, eu fiquei rico, não posso ficar mais nessa igreja, essa igreja de pobre, eu vou na igreja de rico. Parece incrível, pastor Toninho, você sabe disso, Edgar, como é que é a coisa, sabe? Mas é assim que a coisa funciona. É assim que o negócio funciona. Eu conheço famílias pobres que o pastor alimentou com cesta básica, curou naquele momento de doença. De repente, uma pessoa da família prosperou, ganhou muito dinheiro, ganhou milhões de dólares. Saiu da igreja, já passou umas 5, 6, 7, 8, 10 igrejas. Né? Hoje nem sei se está em igreja alguma. Né? O cara contratou um profeta particular para ele. Eu digo para você, irmãos, pode ter certeza, irmãos, Deus sabe o que está fazendo, mas nós não somos assim. Nós estamos esperando no Senhor e nós não vamos desviar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Esse profeta chamado Oséias, ele então foi levantado por Deus, mas ele não era da escola de profeta. Elias chegou a ter 24 mil alunos na escola de profeta. Eliseu tinha uma escola de profeta também grande, ele tinha em Gigal 120 pessoas ali, em outros lugares também. Esses profetas, eles cresciam, eles eram treinados, eles eram homens de oração, homens de jejum, eram realmente profetas ensinados na palavra de Deus, mas acontece que esse que eu vou falar não era. Esse era um boiadeiro, esse era um plantador de figueira, esse era um agricultor, ele não foi criado para ser profeta, mas ele foi levantado por Deus para profetizar. E eu digo para você, talvez você esteja pensando assim, eu não nasci para ser isso que eu estou fazendo, eu não nasci para cantar na igreja, eu não nasci para ser diácono, eu não nasci para pregar, eu não nasci para ser pastor. Eu digo para você, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido e te predestinado para você ser aquilo que você é hoje. E se você não desistir daquilo que você está fazendo hoje, amanhã Deus vai te dar muito mais, porque aquele que tem é dado em dobro. Amém? Esse profeta chama-se Oséias, ele profetizou mais ou menos 750, 738 anos antes de Cristo, quando o reino já estava dividido, Judá capital Jerusalém, Israel capital Samaria, e ele profetizou contra os dois reis, aqueles sacerdotes corruptos, e dizia, a prosperidade que você tem, foi Deus que deu, e agora você está desviando, e colocava o dedo na cara deles. Mas quando ele ia embora,
Ele deixava o rei tremendo, paralisado com aquela palavra poderosa, mas eles não mudavam. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala que o povo dele, o povo escolhido dele, os judeus, eles eram de dura cerviz, ou seja, coluna cervical, dura cerviz, quer dizer, coluna dura, que não se inclina, que não se ajoelha, que não está disposto a arrependimento. Agora você imagina, irmãos, um homem profetizando a vida inteira e não vê resultado. E muitas vezes você está aqui na igreja reclamando só porque não recebeu uma bênção e esqueceu todas as bênçãos que Deus já te deu. Você está entendendo, irmãos? Por isso eu digo para você, quando você tem uma dor, não fica reclamando dessa dor. Comece a agradecer a Deus por todas as doenças que Deus já te curou e por todo o livramento que Deus já te deu, porque Ele é Deus na tua vida, Ele continua sendo o nosso libertador. Mas eu fico pensando, irmãos, que situação, ele vai, profetiza, volta para casa, anda 30, 40, 50 quilômetros até a sua casa, e andar naquele tempo, irmão, não era brincadeira não é como hoje. Você pode ir daqui até Ibaté, você vai encontrar dois caminhos, uma pelo meio da usina, da serra, mesmo sendo estrada de terra, o caminho é bom, dá para você andar. Se você for de asfalto, você vai pelo acostamento, longe da pista, o caminho é bom de andar, mas você andar no Oriente Médio, né, onde não tem areia que afunda até no joelho, tem pedra, muito difícil andar. Por isso o Oriente Médio tinha um costume de quando chegava uma visita na casa dele, tinha uma bacia, um cântaro de água para a pessoa lavar os pés, enxugar os pés e depois passar azeite nos pés. Porque uma das coisas que as pessoas tinham nos pés, que era mais que eles mais sofriam, as pessoas que andavam, eram os seus pés, que andavam por aqueles caminhos, né, caminhos difíceis de ser andado. Esse homem vai pelo caminho, ele volta pelo caminho, e quando ele chega, ele recebe notícia: olha, o rei lá não mudou não, os profetas lá não mudaram não, o sacerdote lá continua corrompido, em Israel e Judá também. Às vezes você fica pensando assim: poxa vida, eu falo tanto para o meu filho vir para a igreja e ele não vem, eu oro tanto pelo meu cunhado se converte, eu oro tanto pelas pessoas, as pessoas não aceitam Jesus. Mas eu digo para você, irmãos, em nome de Jesus, tudo que você está fazendo você vai colher, porque a sua oração é que nem a chuva, ela vai para o céu e vai trazer a resposta. Amém, irmãos? Esse profeta, ele tinha um costume. Da casa dele até Jerusalém e até Samaria, era um lugar muito difícil. E a sombra era muito importante naquela época, porque, né, você sabe, você pode conversar com pessoas que entendem nisso. Quando você está no Oriente Médio, no tempo do calor, você fica no sol, é terrível, muito pior do que aqui em São Carlos. Mas quando você entra debaixo de uma figueira, né, é como se você tivesse entrado numa sala com ar-condicionado. E aquele profeta, então, quando ele ia profetizar e voltava, ele voltava plantando figueira. E eu sei que aquelas figueiras que eles plantaram eram figueiras de muitos anos, de séculos. E muitas delas deram fruto. Cresceram, ficaram adultos, deram fruto, mas teve uma só que não deu fruto. E essa é a mais importante. Porque há 2000 anos atrás, na época de Jesus, um casal teve um filho. O pai ensinou a profissão e a mãe ensinou a Bíblia para ele. Aqueles livros que já eram canônicos. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Ensinou todos os livros sagrados, principalmente o livro do profeta Isaías e o Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao 134. Mas aquele menino foi crescendo, e ele se corrompeu. Primeiro, ele foi trabalhar como cobrador de impostos. E isso era considerado uma traição para os israelitas, porque os impostos eram altos, sangrava a vida das pessoas.
Porque em cima daqueles impostos que era pago para Herodes, havia sobretaxa, havia um imposto que pagavam para o governo romano, porque eles eram sitiados pelo governo romano. Ali fazia parte do Império de Roma. E pior, ele ainda roubava, ele colocava mais uma sobretaxa, ele roubava. E você sabe, irmãos, que a maneira mais fácil de ficar rico é você ser fiscal numa alfândega. E Zaqueu se corrompeu de uma certa forma, que ele, além de ser um traidor da pátria, cobrando impostos dos israelitas para sustentar a vaidade de Herodes e o Império Romano, ele ainda roubava. Era desejo do pai? Não era. Porque quando esse menino nasceu e eles foram fazer a apresentação dele no templo para fazer a circuncisão, o ancião perguntou: que nome você vai colocar nesse menino? Então o pai disse: eu quero colocar nesse menino um nome que é santo, puro, justo e verdadeiro. Ele colocou o nome de Zadok, que era um sacerdote que profetizou e trabalhou como sacerdote na época do rei Davi, cuja vida dele, a biografia, não existe nenhuma mancha, nada errado, nada polêmico, porque ele era santo, puro, justo e verdadeiro. Então, quando aquele pai e aquela mãe foi apresentar aquele menino, eles disseram: olha, o nome dele vai ser Zaqueu, que é o mesmo de Zadok em hebraico. Eu não sei se vocês sabem, mas Miriam e Maria é o mesmo nome. No Velho Testamento, Miriam, Maria no Novo. Saul e Saulo. Saul no Velho Testamento, Saul no Velho Testamento, Saulo no Novo Testamento. Josué no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento, é o mesmo nome. Sabia disso? Então, quando ele vai dizer o nome, ele vai assim: eu quero que esse menino seja santo, justo, puro e verdadeiro. E aquele menino cresce, e ele trilha o caminho do poder, o caminho do dinheiro, o caminho da corrupção. E digo para você, irmãos, uma pessoa corrupta é uma coisa, uma pessoa corrupta poderosa é outra coisa. Porque o corrupto pobre, ele se corrompe ele mesmo, mas o corrupto poderoso, ele também é corruptor, ele corrompe as pessoas que estão à volta dele. Zaqueu é esse tipo de pessoa. Mas só que quando Jesus começou a pregar, com 30 anos, ele começou a receber notícia: o Salvador chegou. Tem uma pessoa pregando que é diferente dos fariseus. Tem uma pessoa pregando que é diferente desses sacerdotes que estão aí, como Caifás e Anás. Tem uma pessoa pregando que João Batista fala que é o Messias do livro do profeta Isaías. Aí então, aquela sementinha que a mãe tinha plantado do Evangelho, da palavra de Deus, dos 5 Pentateucos, os livros que já eram canônicos, a religião que a mãe tinha ensinado para ele, quando ele era pequeno, aquela sementinha de carvalho começou a brotar, porque ele começou a sentir vontade e a necessidade de conhecer Jesus. Eu profetizo que nesse ano, muita gente da tua família vai sentir necessidade de conhecer Jesus e vai vir para Jesus. Você pode dar uma glória a Deus e confirmar isso aí? Você pode dar uma glória a Deus, porque eu e minha casa, você e a sua casa, nós vamos servir ao Senhor junto, aleluia, glória a Deus. O Marcão tem uma irmã que aceitou Jesus, lá acertou a vida com Deus, lá no Japão, não é, Marcão? E hoje é da Igreja do Evangelho Quadrangular do Japão, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu, aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão, você não sabe o que é isso daí, isso é poder para a tua vida. Agora ele tinha vontade de ver Jesus, ele trabalhava na alfândega, ele era cobrador de impostos, fiscal, e provavelmente trabalhasse na alfândega, na fiscalização da divisa de Israel, naquela Jericó, que não é aquela Jericó que destruída por Josué, já é uma outra cidade.
E ele sabia que Jesus tinha ido de Jericó, tinha curado o cego lá, e ele queria ver Jesus, só que Zaqueu era do tamanho do Fabinho. E como é que vai ver Jesus no meio de uma multidão? Imagina, irmão, Jesus com 5, 10, 15, 20 mil pessoas em volta dele, e Jesus no meio, como é que vai chegar no meio daquele povo? E principalmente Zaqueu, que era considerado traidor. Se alguém percebesse, era capaz de dar uma cotovelada nele e matar ele. Brincadeira, Fabinho. Mas você sabe como é que Zaqueu planejou ver Jesus? Ele falou assim: lá onde Jesus vai passar, tem uma figueira. Ela nunca tinha dado fruto, mas ela ia dar o seu primeiro fruto. Fruto para a vida eterna. Ele pega aquela figueira que supostamente, a lenda diz, os livros apócrifos diz, a história diz que foi Osés que plantou, que ficou 730, 750 anos sem dar fruto, só servia para dar sombra. Agora Zaqueu, ele sobe naquela figueira para ver Jesus passar. E aquela figueira vai dar o primeiro fruto dela. E a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus está passando naquela figueira, por aquele caminho, talvez Zaqueu quisesse ver Jesus, e talvez Zaqueu não quisesse ser visto por Jesus. Talvez Zaqueu só quisesse fazer um juízo de Jesus e ver Jesus face a face, para depois tomar uma decisão. Mas quando Jesus está passando embaixo daquela figueira, Jesus olha para cima. E Jesus disse: Zaqueu, Zadoque, você que foi escolhido, você que tem o nome profético de santo, justo, puro e verdadeiro, Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa, porque você também é filho de Abraão, e você será salvo, você e a tua casa. Sabe, irmãos, eu paro aqui, eu faço uma pausa, faço um apelo para você. Quando você for colocar nome do seu filho, não coloca nome de jogador de futebol, de artista. Às vezes ele é até bom naquilo que ele faz, mas lá atrás, na vida particular dele, você não sabe quem ele é. E você pode estar atraindo para a vida dele uma coisa que você não vai querer depois. Por isso, quando você colocar o nome do seu filho, procura um nome que seja bênção, um nome que seja profético, um nome que seja um nome grande diante de Deus. Sabe, irmãos, quando meu pai foi na igreja em 59, minha mãe estava grávida de mim. Então ele colocou o nome de Paulo. Saulo significa pedido a Deus. Paulo significa pequeno. Porque convém que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. Ele colocou o nome profético em mim e no meu irmão. E eu digo para você, pode ter certeza, irmão, toda bênção que você invoca por uma pessoa da sua família, você pode ter certeza, no tempo certo essa bênção vai acontecer em nome de Jesus. E aquela figueira deu fruto. Zaqueu foi para a casa dele. Jesus foi junto. Zaqueu deu uma festa. Zaqueu queria contar para todo mundo a novidade de vida dele. Zaqueu era rico, ele ia ficar mais pobre agora. Porque tem gente que vem na igreja para ficar rico de carne. Mas Zaqueu foi para a igreja para ficar mais pobre. Mais pobre de dinheiro, mas mais rico, porque agora ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Vendeu metade dos bens e deu para os pobres. Aquele que reclamou, aquilo que Zaqueu tinha roubado, ele devolveu 4 vezes mais. Porque ele entendeu que para crente é melhor dar do que receber. E eu quero dizer para você, irmãos, tudo que você está pedindo, tudo que você está fazendo, se for bênção, se não te causar problema no futuro, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Irmãos, vamos ficar de pé, eu vou fazer a oração final, nós vamos orar pelos doentes, pelos hospitais. E Deus, nós oramos pelo nosso país, a nível federal, estadual e municipal, no poder executivo, legislativo e judiciário, por todos os ministros de Estado, secretários de governo e também nas prefeituras.
Oro pelos hospitais públicos e particulares, pelas escolas que estão sofrendo, Senhor amado, para ensinar os seus alunos online e alguns com alguns dias de presencial. Oro, Senhor, pelas comunicações, Senhor amado, porque é a coisa mais viável que temos para se comunicar com as pessoas. Oro, Senhor amado, para que haja emprego. Oro para as pessoas que perderam a sua loja, perderam o seu negócio, perderam o seu comércio, elas possam recuperar, Senhor amado. Oro para que as vacinas possam chegar rapidamente. Oro, Senhor amado, para que a curva de contaminação possa baixar e o nível dos hospitais de internação possa ser um nível suportável, que ninguém venha perecer com a falta de tratamento, Pai. Oro pela nossa polícia federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Oro, Senhor amado, também pelo SMI. Oro, Senhor amado, também pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal. Oro, Senhor amado, por tudo, Senhor amado, que faz parte da nossa nação. E eu decreto em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que no Brasil chegue vacina, e vacina com abundância, para que com toda pressa o povo seja vacinado e imunizado em nome de Jesus Cristo. Oro e determino que haja tratamento, que haja vagas, que haja vaga nos hospitais, vaga na UTI, que não falte remédio, que não falte em nome de Jesus. Senhor, cura, Senhor, abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Pode vir buscar o seu pão e a sua água. Jesus, o Cordeiro, o Rei das nações. Jesus, o Cordeiro, o Rei das nações. Mas por mim ressurgiu, vivo e morto, mas por mim ressurgiu. Jesus, o Cordeiro, o Rei das nações.
aleluia.